Nós vamos falar mais agora de mercado de trabalho com o Hélio Zilberstein, que é economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, professor, mais uma surpresa em relação aos dados do CAGED, todo mundo falando em desaceleração da atividade já no começo do ano, já tinham começado algumas medidas restritivas aí em vários estados, esse recorde, melhor resultado em 30 anos para o mês. Pois é, Denise, é muito mais gostoso dar uma entrevista com notícia boa do que com notícia ruim, né? Agora, a notícia é tão boa, que as pessoas ficam meio com o pé atrás, né? E o CAGED vem sucessivamente batendo recordes, né? Será que os dados estão certos? É isso mesmo? Bom, essa pergunta é feita por 11 entre cada 10 analistas. Você pode imaginar o pessoal desde o Banco Central, passando pelos departamentos econômicos dos bancos, até as consultorias, os pesquisadores, eles devem ligar para o Ministério da Economia toda hora, todos os dias, para conferir esses números. E, na verdade, o que esses números estão revelando, primeiro, eles são verdadeiros, eles são críveis. Segundo, o que eles estão revelando é uma resiliência do setor formal do mercado de trabalho. Ele está resistindo a essa pandemia. E por que ele está resistindo? Tem uma causa muito objetiva. No mês de fevereiro, ainda havia 3 milhões de trabalhadores com estabilidade provisória no emprego. Aqueles acordos de substituição, de suspensão do contrato de trabalho, de redução de salário e jornada, eles valiam por mais tantos meses quanto foi a duração deles. Então, alguns valem por 240 dias, 6 meses. 3 milhões de trabalhadores estão no emprego graças a esses acordos. Então, o que está acontecendo é um freio do lado do desligamento. E, ao mesmo tempo, as empresas estão contratando. E um dado, Denise, que é quase uma exclusiva para você, Denise. Você sabe que nós acompanhamos, no projeto Salariômetro, os acordos e as convenções coletivas. Pois bem, no mês de janeiro e fevereiro, houve mais ou menos 150 acordos e convenções firmados por empresas para manter emprego. Redução de salário e jornada, suspensão do contrato de trabalho, com o aporte da própria empresa para compensar a perda de renda dos trabalhadores. Só esses aqui mantêm 100 mil empregos voluntariamente, sem aquele aporte do governo. Aquela lei não está valendo mais. No ano passado, esses acordos, além dos 10 milhões dos acordos individuais, esses acordos mantiveram no emprego 1 milhão de trabalhadores. Daí que vem a resiliência. Você tem um freio no desligamento. E por que esse freio no desligamento? As empresas acreditam que em algum momento a recuperação vem. E se existe uma coisa cara, é treinar as pessoas. Então, se você tem uma saída para manter de uma forma suportável, então é por aí que as coisas vão. Eu acho que outra coisa importante também para a gente dizer, para reforçar a veracidade do número do CAGED, é que os analistas começaram a comparar lá atrás, desde o meio do ano, que havia um descasamento entre o que o IBGE estava revelando na PNAD e o que o CAGED estava informando. Aparentemente, o CAGED estava superestimando a expansão das ocupações formais. Hoje, se sabe, o IPEA fez um estudo, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. É um órgão do Ministério da Economia, assim como o IBGE. E eles fizeram um estudo e mostraram que a amostra da PNAD, a partir do começo da pandemia, ela ficou reduzida. Porque como o PNAD é feita por telefone, uma parcela grande dessa amostra de cidadãos brasileiros não deram retorno por telefone. Então a amostra foi subestimada e há um viés em desfavor do emprego formal. Isso foi
constatado conjuntamente, a gente pode dizer, pelo IBGE e pelo IPEA. Agora, professor, então, isso não, desculpa interrompê-lo, mas isso não pode provocar alguma distorção também no que está acontecendo com o emprego informal, porque na informalidade a gente vê o desemprego crescer muito mais, né? A gente chega a um número próximo dos 14 milhões de desempregados no país. Tudo bem que o CAGED é apenas a diferença entre contratados e demitidos no emprego com carteira assinada. Não é? E entraria também quem está desempregado, né? Você viu que eu usei a palavra viés. Essa falta de retorno prejudicou mais o lado formal da amostra da PNAD. Perfeito. Então, mas você tem toda a razão. A PNAD, infelizmente, não está conseguindo mostrar verdadeiramente o que está acontecendo no mercado de trabalho. E demorou para ser divulgada, vai ser divulgada agora, né? Mais, né? Vamos ver o que vai dar a próxima PNAD, porque também demorou muito para ser divulgada. A PNAD está com um retardo de 2 meses. Exatamente, agora, vai sair agora. O CAGED vai recuperar, ele vai voltar a ser mensal todo fim de mês, mas a PNAD tem um gap de 2 meses, ela está 2 meses atrasada. Agora, professor, fica a grande questão que vai acontecer, né? Porque, de repente, a gente tem os economistas, de modo geral, contando com uma desaceleração. O próprio ministro Paulo Guedes, que sempre quer passar um otimismo, ele já admitiu que deve haver uma freada a partir de meados de março, principalmente. Ele falava isso até citando a arrecadação, que não dá para contar muito com os bons resultados que foram obtidos nos primeiros meses, né? Que isso prossiga. O próprio governo está querendo relançar esse programa do emprego, de manutenção do emprego e da renda, não é? Porque sabe que a situação vai ficar difícil, temos esse ambiente de restrições seríssimas de atividade, talvez até mais do que nós tivemos no ano passado, pensando em termos de país. O senhor acha que isso afeta o emprego ou um programa de preservação dá essa sustentação de novo? Qual a sua previsão? Deve afetar, sim, porque nós estamos numa condição muito adversa, não é, Denise? Você veja, uma coisa que ajudou a sustentar no ano passado foi o auxílio emergencial de R$600. O auxílio emergencial desse ano vai ser muito menor, com muito mais restrições. Ele vai estar limitado a 44 bilhões. Então, do lado do apoio do governo para sustentar o consumo dos mais vulneráveis, nós vamos ter um apoio menor, né? Então, deve haver uma freada a partir de março mesmo, a partir dessas semanas aqui. Mas, por outro lado, ainda vai haver mais de 2 milhões de trabalhadores que não vão poder ser demitidos. E muitas empresas estão contratando ainda. Eu imagino que no mercado de trabalho o impacto vai demorar um pouquinho mais para a gente perceber. E talvez ele demore um pouco mais suficientemente para que a vacina comece a fazer efeito. Quem sabe, né, Denise? Essa é a grande expectativa. Agora está incluindo alguns grupos que antes foi pegando por idade, né, e pegou o pessoal que já estava mais inativo, né, e agora que vai avançando o pessoal mais novo, pegando algumas categorias profissionais. Então talvez daqui a alguns meses a gente já tenha um resultado efetivo sobre força de trabalho mesmo, né? E você vê, Denise, houve um dia agora, na semana passada, que nós vacinamos quase 1 milhão de pessoas em um dia. Que essa é a capacidade de vacinação que nós temos. Não precisamos só de vacina, porque mão para apertar aquela agulha nós temos. Professor, bom, vamos aguardar então para ver o que aconteceu na informalidade. A informalidade tem essa flutuação toda e a gente vê o governo com dificuldades, talvez, para estabelecer as condições da volta desse programa, como financiar quem tem uma redução de salário junto com redução de jornada, não é? É verdade, mas você vê que muitas empresas já partiram mesmo sem ajuda do governo. Mas aí como é que faz? Há uma redução de salário, a empresa compensa de alguma forma? Ela compensa, ela ajuda, eu não tenho a informação desse valor, mas ela aporta um dinheiro para reduzir a perda dos trabalhadores, por conta dela. E olha, Denise, é um risco para a empresa, porque lá na frente o fisco pode visitar a empresa e dizer, não, isso que você pagou não é ajuda, não, isso é salário, você tem que recolher, tem multa, tem fundo de garantia. Ela está assumindo esse risco, porque ela quer preservar empregos. Eu acho que esse dado é um dado, ele não é muita coisa, são 100 mil empregos que nós salvamos espontaneamente em janeiro e fevereiro,
mas ele quer dizer alguma coisa, quer dizer, existe um pedaço da nossa economia que ainda acredita, né? Então a gente precisa dar força para esse pessoal. E sem dúvida isso daí ajuda a segurar um pouco a atividade econômica também. É mais gente empregada, com carteira assinada, com negociações importantes acontecendo. É isso, eu conversei com o Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, economista, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Até a próxima.